Fala pessoal, beleza? Vamos continuar nossos estudos de física e hoje a gente vai falar de uma ferramenta muito importante para o nosso estudo de dinâmica. Nós já começamos a falar dela na aula passada e hoje a gente vai continuar a falar desses vetores e das operações que a gente consegue fazer com esses vetores. Tá? Então, só para relembrar a aula passada, nós vimos que esses vetores eles são representados por setas. Nós escrevemos eles através de uma letra superposta por uma setinha, como está no exemplo da velocidade aqui. E esses vetores têm intensidade, que é seu valor absoluto, tem direção e tem um sentido. Tá? Lembrando também de algo, tá? Muito importante. Tá? Toda vez que eu for escrever um vetor, não posso falar que o vetor velocidade é igual a 80 km por hora. Quando eu faço isso, eu estou omitindo a direção e o sentido. Então não é correto falar isso. Para que eu use isso de maneira adequada, eu tenho que falar que o módulo desse vetor, ou a intensidade desse vetor sem a setinha, né, é de 800 km por hora. Beleza, gente? Então, a gente vai falar hoje dessa decomposição de vetores. Ou seja, a gente vai desmontar o vetor em direções que a gente conhece. E para a gente fazer isso, a gente tem que colocar um vetor em um plano ortogonal, ou seja, um plano com retas perpendiculares. E é muito comum a gente usar a direção vertical e horizontal para isso, ou seja, o nosso famoso plano cartesiano. Tá? E uma coisa interessante, gente, é que um vetor ele pode ser transladado. Tá? Eu posso mexer com esse vetor para onde eu quiser. Eu só não posso rotacioná-lo e nem aumentá-lo ou diminuí-lo. Certo? Mas transladar o vetor a gente pode fazer e jogar esse vetor em qualquer referencial que eu desejo. Bom? Então, é muito comum a gente usar o plano cartesiano. Tá? Horizontal, vertical, x e y, que vocês já viram em matemática. E aí, a partir dele, vamos lá, a gente vai escrever as componentes que formam esse vetor. E as componentes nada mais são do que as projeções desse vetor nos eixos x e y. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho esse vetor v, tá? É verde. Ele tem as projeções dele em y e as projeções em x. Tudo bem? Como se fosse uma sombra dele, né, gente? Eu sei, então, que esse vetor v ele é formado um pouco, né, pela contribuição dessa projeção em x e pela contribuição dessa projeção em y. Tudo bem? Ótimo. Nós dizemos que o vetor vx e o vetor vy são as componentes, né, as projeções desse vetor v, respectivamente nos eixos x e y. Tudo bem, gente? Ótimo. Outra coisa importante aqui, gente, é lembrar que eu posso transladar qualquer vetor. Então, quando a gente passa o vetor aqui, vy para cá, nós conseguimos fechar um triângulo, certo? Um triângulo retângulo. E se ele é um triângulo retângulo e a gente conhece o ângulo, tá? Entre o v e o vx, por exemplo, ou entre o v e o vy, a gente consegue escrever esses componentes em função desse ângulo, tá? Então, a gente, usando trigonometria, a gente sabe que o cosseno é o cateto adjacente, Vx, sobre a nossa hipotenusa, que é o próprio V, né? E também seno, que é o cateto oposto sobre a nossa hipotenusa V. Tudo bem? Reparem, gente, que aqui eu tirei os setinhas, né? Tirei os vetores. Porque o que interessa para mim é esse módulo dessa grandeza, tá? Interessa para mim só o valor, o módulo de V, de Vx e Vy. Beleza, gente? Como eu quero saber o Vx e o Vy, eu vou rearranjar essa equação, tá? E aí ela vai ficar Vx é igual ao V vezes cosseno de θ e o Vy é igual ao V vezes o seno de θ. Bem, os alunos sempre me perguntam, professor, o Vx é sempre cosseno, o Vy é sempre seno? Não, gente, depende do ângulo que ele te deu. Ele te deu o ângulo com horizontal, então o cosseno fica no x, tá? Uma maneira mais fácil de representar e de decorar isso, eu falo para meus alunos o seguinte. Gente, olha onde está o ângulo. O ângulo está sendo compartilhado com o Vx, ou seja, o ângulo está com o x.
Então, o Vx é o V com o ângulo θ, ou seja, cosseno do ângulo θ. Tudo bem? Já o vetor y, ele está sem o ângulo θ. Então, a gente usa seno. Ou seja, Vy é o V sem o ângulo θ. Então, com o ângulo a gente usa cosseno e sem o ângulo a gente usa seno. Funciona bastante com os meus alunos, tá, gente? Eu acho uma dica muito importante para a gente não precisar ficar montando as relações trigonométricas sempre, tá? E com base nessas duas coisas, a gente pode dizer também, né, que o V é a nossa hipotenusa, ou seja, o V ao quadrado é igual ao Vy ao quadrado mais o Vx ao quadrado. Bom, para que a gente entenda melhor isso, vamos para um exercício, né? Então vamos ao nosso exercício. O enunciado diz: uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus com relação à horizontal, como está mostrando na figura a seguir, né? Ele pede para que a gente determine as componentes x e y dessa força. Então, gente, ó, basta a gente desenhar o plano cartesiano sobre sobre a origem dessa força, né? E decompor elas, né, em f de x e f de y, ou seja, calcular as projeções de f sobre os eixos x e y. Bom, então para que a gente faça isso de maneira mais simples, né, basta a gente fazer f de x é igual ao próprio f com o ângulo de 30 graus. Então f de x vai ser igual a 10 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Nós teremos uma força com intensidade de 5 raiz de 3 newtons, certo? E nós podemos fazer também a mesma coisa para o nosso Fy, certo? Só que o Fy, ele vai ser o próprio F sem, que aqui não está o ângulo de 30 graus, né? Sem o ângulo de 30 graus. Ou seja, Fy é o próprio F10 vezes seno de 30, é meio. Temos então uma força de 5 newtons. Beleza, gente? Então é isso, essa aula é bem curta, é só para a gente começar a entender esse processo de composição que a gente vai usar nas outras aulas. Então é isso, abraço e até a próxima aula.